Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Aristides Cabral, vosso professor das Ciências da Terra e da Vida do 5º ano de escolaridade. Antes de começarmos a nossa aula, gostaria que vocês relembrassem as regras para a vossa própria saúde, né? Regras para vos protegerem contra o coronavírus. Lavar as mãos sempre com água corrente e sabão. Utilizar água e álcool gel, aliás, para desinfetar as mãos. E ainda utilizar uma máscara nova. Na vossa escola, evitem partilhar materiais com os vossos colegas. Lá em casa, evitem partilhar objetos pessoais. Assim, todos estaremos a cuidar um do outro. Para começarmos a nossa aula, vamos ver o nosso sumário. Estrutura interna da Terra, as camadas que formam a estrutura interna da Terra. Tenham em atenção o vosso manual nas páginas 29 e 30. Estão a lembrar-se do que nós vimos na última aula? Fizeram o trabalho de casa que eu pedi? Muito bem. Se fizeram, vocês já sabem um pouco do que vamos ver hoje, né? Então vamos ver um resumo da aula anterior. Nós fizemos o estudo da litosfera, vimos a importância da litosfera para o homem e para os outros seres vivos, fizemos o estudo da biosfera e vimos a interação entre as 4 camadas que formam a estrutura externa da Terra. Vamos então passar ao sumário, propriamente o sumário da nossa aula, né? Vamos ver a estrutura interna da Terra. O homem sempre teve curiosidade em saber o que existe no interior da Terra. No interior da Terra, a temperatura e a pressão são muito altas, por isso é muito difícil estudá-lo. É muito difícil estudar o interior da Terra. Os cientistas fazem o estudo dos fenómenos geológicos para saber mais sobre o interior da Terra. Observem a imagem que aparece à vossa direita. Conhecem aquela imagem? Vamos lá, meninos. Inclusive, há crianças onde existe aquela imagem. Qual é a ilha de Cabo Verde onde existe aquela imagem? É a Ilha do Fogo. Muito bem. A Ilha do Fogo existe um vulcão. E há pessoas que vão lá, de tempo em tempo, fazer estudos, exatamente para essa curiosidade que o homem tem. Vamos ver então como é que esses estudos são obtidos, né? Os resultados desses estudos, como é que o homem consegue chegar lá. Observem as imagens. Temos erupções vulcânicas. Na Ilha do Fogo, de tempo em tempo há erupções vulcânicas, né? Ainda em 2014 houve uma erupção vulcânica. Vocês ainda estavam muito pequenos. O homem faz sondagens, que são perfurações. O homem faz perfurações no solo. Vocês também podem ter curiosidade em saber o que está por baixo de nós. Então, porque vocês fazem parte exatamente da humanidade. Vocês também um dia vão ser cientistas e vão continuar também a perguntar o que é que existe embaixo de nós, né? Vocês vão estudar e podem também fazer parte do grupo de cientistas que procura saber o que é que existe no interior da Terra. Essas perfurações são feitas para saber o que é que existe, né? Utilizam-se aparelhos, como podem ver lá. Faz-se uma perfuração, né, que vai lá vários quilómetros abaixo, uns 12 quilómetros, onde o homem já conseguiu perfurar. Mas o homem não faz perfuração só para estudar o que existe no interior da Terra. O homem procura também petróleo, combustível, né? O gás que vocês utilizam lá em casa, muitas vezes é retirado exatamente dessas perfurações, né? O carro, para quem o pai tem carro, o combustível que o pai coloca no carro, também é retirado, às vezes, em algumas situações, em perfurações. O homem faz a exploração mineira, não é? Materiais que existem no subsolo, isto é, por baixo do solo, que são muito importantes para o homem, não é? As pessoas retiram areia,
para construir as casas, retira o cascalho também para construir as casas, retira-se o carvão, que é um combustível, né? Retira-se o ouro, que é muito caro, um material muito caro, né? Então é isso, trata-se ali de uma mina de carvão, mas é um material que não existe em Cabo Verde, existem nos lugares onde já houve grandes florestas que desapareceram. E ainda temos a atividade sísmica. Já ouviram falar de tremores de terra? Ouviram falar de tremores de terra? A terra treme, a terra pode tremer, se vocês nunca sentiram, mas fiquem a saber, a terra treme. E observem como é que ficou uma estrada depois de um sismo. Em Cabo Verde ocorrem sismos, que são tremores de terra, mas são muito fracos, não dá para nós notarmos. Mas há aparelhos, exatamente, aparelhos produzidos pelo homem para fazer o estudo para saber o que é que existe no interior da Terra e como é que se comporta. Já a perceber? Então, quando há sismos, nos países onde os sismos são muito fortes, produz rachaduras. Nas estradas, nas rochas, as casas caem, às vezes muitas pessoas morrem. Então é preciso fazer esse estudo para evitar que haja prejuízos, né? Que as casas caiam, para sabermos o material melhor para construir. Para quando houver um sismo, para a casa não cair e também para evitar perdermos vidas, não é? Vidas humanas e prejuízos materiais. Observem a imagem, não é? Observem a imagem que aparece à vossa direita. Vocês podem ver lá quantas cores, essencialmente quantas cores, né? Então, a Terra apresenta 3 camadas. Os cientistas pensam que a Terra possui 3 camadas, internamente 3 camadas, né? Fora da Terra nós vimos que são 4, certo? Mas no interior da Terra, né, estrutura interna da Terra tem 3 camadas. Essas camadas, como podem ver do vosso lado esquerdo, a crosta, o manto e o núcleo. A crosta está representada pela cor azul, né? Aqui podem ver a cor azul e ali também. Esta imagem que está aqui é aquela, aumentada. Temos um manto que vai daqui até aqui, a parte mais escura. E temos o núcleo que vai até ao fim desta imagem com a cor amarela. A crosta é a parte com menos espessura, né? Podemos comparar, por exemplo, a Terra com uma laranja. A casca da laranja seria a crosta da Terra. Estão a perceber? E vai de 10 a 70 quilómetros, né? De 10 a 70 quilómetros. Devo relembrar-vos que eu já disse há pouco que o homem só conseguiu perfurar até agora, os aparelhos que o homem conseguiu desenvolver, as sondas, né, que fazem sondagens, só conseguiu perfurar apenas 12 quilómetros, né? E observem que o centro da Terra está a 6.371 quilómetros. Imaginem o que é que o homem tem que fazer para chegar lá, quanto tempo vai levar. O manto vai dos 70 quilómetros, como podem ver aqui, até aos 2.900 quilómetros de profundidade. E nós vimos que é a camada mais extensa. É a camada que tem mais volume, maior quantidade de material, certo? Então resta-nos o núcleo. O núcleo vai de 2.900 km até 6.371 km, que é o centro da Terra. Perceberam? Muito bem. Aqui eu apresento uma imagem um bocadinho diferente. Estão a perceber? Mas, é claro, podem ver que é a Terra. Dá para ver um pouco a crosta terrestre. Vejam que compara-se, como eu disse há pouco, a uma laranja. Imaginem que vocês fazem um corte, aliás, numa laranja e conseguem ver a casca e a parte que vocês comem, aliás. A crosta é a casca. Temos o manto, a parte mais escura, como já vimos na outra figura, e temos o núcleo. Então, a crosta é a parte mais superficial, não é? É onde o homem desenvolve as suas ações. E nos continentes vai de 30 a 70 km e nos oceanos vai de 5 a 10 km. Mas qual a razão
de, nos continentes, haver menos espessura, aliás, mais espessura, como digo, desculpem lá, do que nos oceanos. É exatamente por causa do peso das montanhas. Estão a ver a diferença de peso entre a água e as rochas, não é? Imaginem as montanhas mais altas do mundo, o peso que tem sobre a Terra, então por isso a espessura é maior. Estão a perceber? Por causa do peso dos continentes, das rochas, das montanhas. Então, essa profundidade é maior. No fundo dos oceanos, como não há muito peso, então a espessura é menor. Depois vimos o manto, a camada mais extensa, e a segunda camada vai dos 30 aos 2.900 quilómetros. As temperaturas são muito altas, né? Se vocês fizerem uma pesquisa para saber o que sai dos vulcões, se vocês tiverem, sobretudo, visto algum vídeo, vocês veem que o material tem quase a mesma cor que aquela que aparece na imagem. Já vê lá? Aquele material que parece vermelho. Então, quando o material sai do vulcão, tem praticamente aquela cor, que é o material que vem para a superfície através dos vulcões, é exatamente vindo do manto. A crosta é sólida. As temperaturas são muito altas, né? Podem perguntar para as crianças do fogo, podem perguntar aos pais quais foram os efeitos, o que é que aconteceu logo depois do vulcão ter iniciado a sua erupção. Então, as temperaturas são muito altas, temperaturas que vocês nunca podem imaginar. Está a perceber? E a pressão, o peso é muito grande. Depois temos o núcleo. O núcleo é aquela parte amarela que vocês viram na figura anterior, nas figuras anteriores, as duas figuras anteriores. E aqui está com uma cor um bocadinho mais clara, mas representa o núcleo. É a parte central da Terra, a parte mais profunda, a camada mais profunda da Terra, é onde a pressão, o peso é maior e é onde as temperaturas também são muito altas. Nós podemos concluir então que a temperatura vai aumentando da superfície, da crosta, para o centro da Terra. À medida que vamos descendo, a temperatura vai aumentando. Observem as três camadas, né? Temos aqui a crosta, temos o manto, temos o núcleo. Atenção que o núcleo está dividido em duas partes. O núcleo externo, que quer dizer fora, e o núcleo interno, né? A parte mais central da Terra. É formado por metais pesados, o ferro e o níquel. Como vimos na figura anterior, a sua espessura, isto é, de ponta a ponta, vai dos 2.900 km aos 6.371 km. A pressão, recordo, a pressão e a temperatura, o calor é enorme. Bem, eu sei que vocês prestam atenção às aulas. Como estiveram atentos, eu vou passar os exercícios para ver se realmente estiveram, se todos estiveram. Exercício 1. Sempre o homem teve curiosidade em saber o que existe no interior da Terra. 1.1. Através de que processos o homem estuda o interior da Terra? 1.2. Identifica as camadas que constituem a Terra. O interior da Terra, não é? Vou-vos dar um tempo para resolverem os dois exercícios. Voltarei daqui a pouco para juntos conferirmos.
Vamos então fazer juntos a correção? Espero que tenham acertado nas respostas. 1. Sempre o homem teve curiosidade em saber o que existe no interior da Terra. 1.1. Através de que processos o homem estuda o interior da Terra? Conseguiram então chegar à resposta? Digam lá. Digam para vocês mesmos. Muito bem, vamos conferir. O homem estuda o interior da Terra através de processos geológicos, como erupções vulcânicas, sondagens, explorações mineiras e ainda atividade sísmica, que é o que nós vimos há pouco. 1.2. Identifica as camadas que constituem o interior da Terra. Conseguiram chegar à resposta? São quantas camadas? Exatamente. São 3 camadas. Vamos ver? As camadas que constituem o interior da Terra são a crosta, o manto e o núcleo. Para a próxima aula, vou-vos deixar um pequeno trabalho de casa, tal como em todas as outras aulas, que vocês vão ter que fazer para melhor entenderem a matéria que nós vamos ver na próxima. 1. Do interior da Terra saem muitos materiais através dos vulcões. Procura saber mais sobre os vulcões através de perguntas feitas ao teu professor ou à tua professora e ainda podes fazer uma pesquisa na internet. É o trabalho de casa para a próxima aula. Vamos fazer então um resumo sobre o que vimos hoje. Para conhecer melhor o interior da Terra, o homem recorre a estudos geológicos como estuda as erupções vulcânicas e a atividade sísmica, que são fenómenos naturais, e ainda faz sondagens e explorações mineiras. O interior da Terra é formado por 3 camadas, que são a crosta, o manto e o núcleo. Chegamos ao fim de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Não se esqueçam de fazer o trabalho de casa. Conto convosco para a próxima aula. Até lá, fiquem bem, cuidem-se uns dos outros.